Olá, pessoal dos terceiros anos, terceiro ano A, B, C. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos iniciar a aula de biologia, professor Marcos, com um tema muito bacana que é reprodução humana. É muito legal, muito interessante, muito elucidativo. Espero que vocês gostem e acompanhem até o final, tá ok? Bom, eu começo com algumas perguntas problematizadoras, né? A primeira é: quais as relações entre o sistema nervoso, endócrino e o funcionamento dos sistemas reprodutores? Então, é legal essa pergunta porque ele mostra que o nosso corpo ele funciona de maneira integrada. O sistema nervoso ele controla o nosso corpo, mas o endócrino ele produz hormônios a partir de um comando do sistema nervoso. E o reprodutor ele atua integrado a esses dois sistemas. Então a gente vê muito falar na questão reprodutiva dos hormônios, né? Vários hormônios que a gente vai estar discutindo nessa videoaula, tá bom? Mas o primeiro passo é entender que funciona de maneira integrada. E a segunda pergunta é: há relação entre mudanças do corpo durante a puberdade e reprodução? E com certeza, né, pessoal? A mudança no corpo ocorre na puberdade porque o corpo começa a poder ter a função reprodutiva. Mudanças hormonais que vão estimular a reprodução e vocês vão entender melhor nessa aula também, tá ok? Então aqui tem um desenho mostrando a glândula hipófise, que é a principal glândula do nosso organismo, que ela controla as demais glândulas, e mostrando os ovários, que são glândulas também, e os testículos. Quem estuda, a parte da biologia que estuda glândulas é o sistema endócrino. E nós temos, inclusive, uma especialidade médica chamada endocrinologia para ajudar as pessoas vamos dizer, tratar de doenças relacionadas às glândulas, tá certo? E nessa videoaula nós vamos falar principalmente dos ovários e dos testículos, tá ok? Bom, vamos seguir então. Sistema reprodutor humano, vocês estão vendo aqui o espermatozoide, o aparelho feminino, o aparelho masculino, e nós vamos falar de tudo isso nessa aula, tá bom? Fiquem por aí até o final, porque vale a pena. Pessoal, o início, né, fala do sistema reprodutor humano, que ele tem várias estruturas, depois vocês podem ler melhor os slides que eu vou disponibilizar, tá? E aqui ocorre, a gente fala que é um ciclo reprodutivo diplobionte. Por quê? Porque a gente tem adultos 2N que sofrem meiose, essa célula 2N, para formar os gametas, que são N, e o zigoto, que é o ovo, também é 2N na hora que fecunda. No segundo ano a gente discutiu mais essas questões, mas só para lembrar, o N da espécie humana é 23, nós temos 23 cromossomos dos gametas. E o 2N é 46, nós temos 46 cromossomos em todas as células somáticas. Então vamos seguir para a gente entender um pouco mais do sistema reprodutor humano. A reprodução sexuada, que é a que a gente realiza, né? Nós já discutimos isso nas outras espécies, né? Ela tem algumas vantagens, só para a gente lembrar. Aumenta a variedade e variabilidade genética, aumenta a adaptação das espécies e permite a evolução das espécies. E nós vamos entender isso depois com Darwin, que é o nosso próximo assunto, né? E por que ocorre a variabilidade? Por conta do crossing over lá na meiose, se vocês se lembrarem do segundo ano, e da segregação independente dos cromossomos homólogos, que foi o que Mendel descobriu com seus estudos nas ervilhas, né? As desvantagens da reprodução sexuada, se a gente for observar, a reprodução sexuada ela tem algumas desvantagens, que ela precisa de muita energia, precisa de um ato sexual, um indivíduo não consegue reproduzir sozinho e existe uma competição por um parceiro sexual também em todas as espécies e no humano também isso não é diferente, tá certo? Bom, vamos falar do sistema reprodutor humano, começando a falar do homem, do masculino. São vários slides parecidos, mas cada um vai tratar de uma parte do sistema reprodutor. Vamos começar com a bolsa escrotal ou escroto, que protege os testículos, né, e mantém a temperatura para que ocorra a espermatogênese. Espermatogênese é a produção de espermatozoide. Mas onde que acontece? Nos testículos. O escroto ele só protege e armazena os testículos.
Aí vamos para os testículos, que são as gônadas masculinas, que são as glândulas masculinas, né? Nós temos dois, um par, né? Produz os gametas masculinos, o espermatozoide, né? Todos os milhares de espermatozoides que começamos a produzir após a puberdade. E produz o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, que nos dá características masculinas, né? As características masculinas são trazidas para o homem pelo hormônio produzido ali no testículo. Não sei se todo mundo sabia disso, tá bom? Outro item é dentro dos testículos, né? Nós temos os túbulos seminíferos, vocês estão vendo aqui a figura dele, é onde ocorre a espermatogênese, ou seja, é onde os espermatozoides são produzidos, tá certo? Aqui está a espermatogênese, na verdade é um processo de produção do espermatozoide, né? Você tem aqui uma célula 2N que sofre meiose e depois você vai ter os espermatozoides produzidos. Só para lembrar, olha a meiose aqui lá do segundo ano. Aqui está mostrando um pouco melhor, né, a formação do espermatozoide, né, que tem a parte, tem a cauda, né, você tem o acrosoma, você tem o núcleo, você tem estruturas que formam o espermatozoide, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho dessa estrutura do espermatozoide. Você tem uma cabeça, né, onde tem um acrosoma, que é o que perfura o óvulo no momento da fecundação, né? Então ali tem bastante complexo golgiense, lembra lá do segundo ano também, né? E na peça intermediária, que é essa daqui, nós temos os centríolos, né? E temos também as mitocôndrias. Inclusive, é interessante vocês saberem que a cabeça do espermatozoide não leva mitocôndria. Então, quando ele fecunda o óvulo, na formação de um novo ser, de um novo embrião, nós não temos a mitocôndria do pai porque ele fica na parte que não é a cabeça, e é a cabeça que fecunda, né? E nós temos a cauda também formada pelo flagelo, que ajuda o espermatozoide, né, a nadar, tá certo? Continuando então, pessoal, nós temos aqui ó, as células de Leydig, que ela produz, ajuda a produzir a testosterona, isso dentro do testículo, né? Sob a influência do hormônio luteinizante, que vem lá da hipófise, esse hormônio, e vai ajudar a produzir a testosterona, que é o hormônio masculino. Nós temos também a célula de Sertoli, que produz substâncias que nutrem o espermatozoide. Então, aqui nós temos as células de Sertoli, que, vamos dizer, faz essa nutrição, porque o espermatozoide precisa nadar, precisa de energia, né? O epidídimo é a parte do testículo que fica aqui em cima, é o local onde amadurece e armazena os espermatozoides, tá ok? O canal deferente, o nome é deferente mesmo, né? Ele sai aqui, olha, do epidídimo, do testículo e vai, né? Ele faz todo o caminho aqui, depois até a vesícula seminal, a próstata. Então é esse canal deferente que leva o espermatozoide do testículo para depois chegar no pênis, né? Esse canal deferente é onde se faz a vasectomia. Né? É aqui que é cortado para que o espermatozoide não chegue até o pênis na ejaculação, tá certo? Então, nós temos aí o canal deferente. Importante vocês conhecerem. Olha, ele vem aqui, né? Isso daqui é a bexiga urinária, isso é a vesícula seminal e aqui é a próstata. Não passa pela bexiga, ó, passa aqui do lado, depois vai passar na vesícula e na próstata que fica embaixo da vesícula, tá certo? Por isso que as pessoas que têm problema de próstata fazem bastante, urinam bastante, porque a próstata, quando ela aumenta, ela pressiona a bexiga urinária. Só uma curiosidade para vocês, tá certo? Agora, a vesícula seminal, que é aqui, ó, é essa estrutura pequenininha, né? Ela tem também substância nutritiva para o espermatozoide, principalmente a frutose, que é um carboidrato que vai dar energia, tá certo? A próstata, né? A próstata fica aqui, ó. Então ela é um órgão exclusivamente masculino, né? E ela tem também uma secreção, um líquido que vai ajudar na hora que o espermatozoide for para a vagina, na fecundação, a
que o espermatozoide sobreviva, porque ele diminui a acidez da vagina, porque a vagina ela é muito ácida, né, para evitar infecções, para evitar problemas, mas o líquido prostático ajuda o espermatozoide a sobreviver porque ele deixa mais alcalino, tá? Bacana essa informação também, né? Depois nós temos a glândula bulbo-uretral, que é essa glandulinha aqui, né? Que ela lubrifica o canal da uretra. Uretra é por onde vai sair o espermatozoide. Aqui facilita que o espermatozoide saia. Então, ó, saiu da próstata, passa pela glândula, aí o espermatozoide vai ser eliminado aqui pelo pênis, tá certo? Bom, a uretra é o canal por onde ele vem, ó, saiu da próstata, vai sair aqui o espermatozoide. Observem que existe como se fosse um Vzinho aqui. Da próstata vem o espermatozoide. Só que quando o homem vai urinar, fecha-se aqui e a urina ela é trazida aqui da bexiga urinária para que seja eliminada. Então a pessoa não consegue ejacular e urinar ao mesmo tempo. O canal final é o mesmo, mas existe uma bifurcação aqui que uma fecha quando a outra vai passar, tá certo? O pênis, que é o órgão copulador masculino, quando estimulado ele fica ereto, porque entra sangue em seu interior, nos corpos que eu vou estar mostrando nas próximas imagens, tá certo? Existem os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Você pode ver que aqui está mostrando por dentro, né, o corpo esponjoso e o corpo cavernoso. Quando ele é estimulado, ele enche de sangue e vai promover a ereção. Tá? A parte final do pênis se chama glande e a parte que não é final, anterior, se chama são os corpos cavernosos e esponjosos, como eu falei, tá certo? Aqui você tem a pele que reveste o pênis, o que se chama prepúcio, e só como curiosidade, né, os judeus fazem uma operação que remove parte do prepúcio, isso é cultural nos judeus, a gente só está explicando para que vocês tenham esse conhecimento sem nenhum juízo de valor, tá certo? Agora nós vamos ao sistema reprodutor feminino. Bem, pessoal, agora nós vamos ao aparelho reprodutor feminino, né? E acho que é algo importante para todos saberem. O aparelho reprodutor masculino, o pênis é externo. O feminino, por ser interno, ele merece um cuidado maior, porque os indícios de infecções, de problemas são mais difíceis. A mulher tem que estar mais atenta aos sinais que se tem de problemas genitais, tá certo? Então, vou mostrar aqui um pouquinho do aparelho reprodutor feminino, né? Então, nós temos aqui o grande lábio, o pequeno lábio, a abertura da vagina, aqui o ânus, a abertura da uretra e o clitóris. Eu vou esmiuçar nos próximos slides, tá certo? Então, ó, pequenos e grandes lábios, como vocês estão observando aqui, delimitam a entrada da vagina. Então, a vagina é um aparelho reprodutor, é um local onde biologicamente tem a função reprodutiva, tá certo? Sendo que a uretra já é diferente e a gente vai estar falando para você. Tá? Abertura da vagina. A entrada do sistema reprodutor masculino. Vagina é a entrada realmente, a parte externa se chama vulva. Vagina vem do latim bainha, né? Então, na verdade, é um canal mesmo, tá certo? A abertura da uretra já é outra coisa. A abertura da uretra é mais acima, como vocês estão vendo aqui, e é por onde sai a urina. Então, diferente do homem, a mulher tem uma saída para a urina, que é o sistema excretor, que filtrou o sangue, e a abertura da vagina, que é o aparelho reprodutor, por onde ocorre o ato sexual e também por onde nascem os bebês, tá certo? O clitóris, que é um órgão erétil, dotado de grande sensibilidade, que é um órgão do prazer, né? Que fica mais aqui em cima, né? Então, o clitóris é o local onde existe uma sensibilidade maior para que a mulher sinta prazer no ato sexual, tá certo?
Aqui nós vamos ver a parte interna, né, do aparelho reprodutor feminino. Então, vocês estão tendo uma visão geral, desde a entrada aqui, vocês estão vendo a vagina, depois vocês estão vendo o útero, as tubas uterinas e os ovários, tá certo? Eu vou explicar um pouco melhor. Na entrada da vagina tem o ímen, que é uma proteção, né? Existe um certo tabu a respeito do ímen, mas que, na verdade, não deveria ter, porque o ímen é uma proteção que pode, a pessoa pode nascer sem, pode se romper, e, vamos dizer, não deveria existir esse tabu que a cultura de alguns povos ainda trazem, tá certo? Deveríamos já deixar de lado essa questão. Bom, como eu disse, o ímã é uma película que delimita a entrada da vagina, protege contra a infecção na infância e rompido geralmente no ato sexual primeiro, mas pode acontecer de romper também sem o ato sexual, então não é algo assim que a gente deve deixar tanto assim, questionar tanto ou falar tanto a respeito, é só saber realmente para evitar preconceitos, tá certo? A vagina comunica o útero com o meio externo, tem em média 10 centímetros, né? E dilata-se durante o parto e o ato sexual. Então é essa região aqui, tá bom? O útero é um órgão muscular oco, ele expande durante a gravidez. O tecido muscular dele é o miométrio e o endométrio é a mucosa interna dele. É no endométrio que ocorre a nidação, quer dizer, a fixação do embrião, tá certo? Ocorre na hora da gravidez, o embrião fixa aí, tá certo? No colo do útero é o local onde geralmente tem-se infecções, tá certo? Dos dois lados aqui você tem a tuba uterina, tanto aqui quanto aqui. Antigamente era chamado de trompa de falópio, mas os nomes mudaram, né? E a tuba uterina é que liga o útero ao ovário que produz os óvulos, tá? Então, a tuba é onde ocorre essa ligação, tá certo? Se você observar aqui, ó, você está vendo mais de perto, né? A fecundação ocorre na tuba uterina, porque o espermatozoide vem lá da vagina para o útero, vem até aqui, e do período no lado oposto aqui, do ovário sai o óvulo que vai ser fecundado aqui normalmente na tuba uterina. Quem tem problemas na gravidez tem gravidez tubária, acontece aqui, então não pode acontecer aqui, porque olha o espaço, esse espaço não se dilata, tem que ser no útero, porque aqui, se tiver uma gravidez aqui, é muito provável que se perca a criança, tá certo? Aqui você tem uma imagem, né, para você ver todo o aparelho reprodutor feminino, né? Você tem a produção de óvulos aqui, né? E os óvulos são produzidos porque você tem hormônios, a mulher tem hormônio, estrógeno e progesterona, nós vamos falar um pouquinho nisso, né? Então, na verdade, quando a mulher começa a ovular, é a primeira menstruação, que é a menarca. Quando a mulher para de ovular, é porque os hormônios não estão mais estimulando. Não é porque ela não tem mais ovócitos para virar óvulo. Na verdade, ela não tem o estímulo hormonal para que os hormônios sejam para que o óvulo seja amadurecido, certo? Então, a mulher teria mais ou menos 400 mil folículos para virar óvulos. Só que os hormônios não são para sempre, então o corpo humano ele vai se modificando, tá certo? Então, informação interessante para as mulheres se conhecerem, né? Aqui nós estamos vendo, né, as gônadas femininas, né? Nós estamos vendo a produção dos óvulos, né? Então todo o processo. Então isso daqui é um ovário, é bem interessante, né? É esse momento da ovulação. Normalmente a mulher vai ovular um óvulo, né, ao mês, é o normal. Se ovular mais, as chances de filhos gêmeos, né? Então por isso que o estímulo à ovulação pode gerar filhos gêmeos, normalmente não idênticos quando é estimulado a ovulação, tá certo? Aqui nós temos, é bem interessante essa imagem aqui,
porque ela mostra o ciclo menstrual. Eu tirei um pouco a minha imagem aqui para mostrar para vocês como que é o ciclo menstrual que estava cobrindo, né? Então, ó, vamos pegar um período de menstruação. Vamos pensar que a mulher tem um ciclo de 28 dias. A menstruação conta o primeiro dia, o dia que veio a menstruação, e dura mais ou menos uns 5 dias. Enquanto isso, a hipófise, né, que é a glândula lá perto do cérebro, está produzindo o hormônio folículo estimulante, que está estimulando o óvulo a amadurecer. E também isso desencadeia a produção de estrógeno, que está preparando a parede do útero para ficar pronta para receber um embrião. Chega na metade desse ciclo, depois do primeiro dia, se ele é de 28. Por que de 28? Conta o primeiro dia e depois de 28 dias vem de novo a primeira vez. Se for 30, é um ciclo de 30, né? E assim por diante. Então, se você pegar o primeiro dia e contar metade de 28, no 14º, mais ou menos, dia, é o dia que a mulher ovula, porque o óvulo está maduro. E, nesse momento, o hormônio luteinizante também está agindo, né, aqui para que ocorra essa ovulação e uma produção de progesterona, né, juntamente com estrógeno aqui. Bom, se fecundou, esse embrião vai pro útero e vai ocorrer a nidação. Se não fecundou, os hormônios atuam aqui para eliminar essa parede do útero, né, do endométrio, e perder esse sangue, que é a próxima menstruação. E muitas vezes isso é um período dolorido, porque está desprendendo a parede do endométrio, tá ok? Então esse é o período de fecundação, de menstruação, que explica como ocorre o funcionamento do aparelho reprodutor feminino. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com vocês os métodos contraceptivos. E os métodos contraceptivos, eles, o próprio nome fala, é para evitar que ocorra a concepção, a gravidez. Então é muito importante que todos entendam, né? O primeiro é o coito interrompido. O que é isso? É na hora do ato sexual você não ter a ejaculação, né, dentro da mulher, né? Então o que acontece? Isso ele é muito pouco eficiente, porque pode ser que mesmo sem ejaculação já se liberou um pouco de espermatozoide. Então esse é um ponto bem negativo aí, tá bom? Outro ponto negativo é que não previne contra DST, não previne contra doença sexualmente transmissível. Outro método também que não é legal, é bom vocês saberem, então coito interrompido não recomendado, né? Tomem cuidado. A tabelinha. Tabelinha seria não ter relação sexual durante o período fértil. Lembra que eu falei do ciclo de 28 dias? Se você pegar o primeiro até o 28º, o período fértil é no 14º, se for um ciclo de 28, né? Se você não tiver relação no 10º dia até o 18º, né, não ter relação sexual, aparentemente você não teria fecundação. Só que isso é muito pouco eficiente, porque os ciclos menstruais variam de acordo com variáveis do dia a dia, algo que aconteceu na vida da mulher. Então, pode alterar esse ciclo. Então, a tabelinha também não é eficaz, além de não prevenir contra a DST, tá ok? Um método contraceptivo muito eficaz é o preservativo, a camisinha, porque ela envolve o pênis, impede que o espermatozoide chegue até a vagina, e então ele é muito eficiente. E tem outra coisa, ele previne contra as DSTs, então também é muito bacana, né? É um dos métodos mais recomendados e todos deveriam utilizar. A pílula anticoncepcional já é um método que é uma droga que aumenta os níveis de hormônios estrógeno e progesterona, ela meio que engana o organismo, né? Porque o organismo pensa, vou tirar a minha imagem aqui para vocês verem melhor, que na verdade a mulher está grávida, ela pensa, o organismo ele lê isso, porque o estrógeno e progesterona ele faz com que o organismo pense assim, né?
Então, a eficácia é muito boa, né? 98%, só que não protege das DSTs. E outra coisa, tem que tomar um certo cuidado também por tomar muito. Existem estudos que dizem que não deve tomar por muitos anos, então eu acho que cada mulher deve analisar da melhor maneira se esse é o melhor método, né, contraceptivo. Eu acho que os jovens, os adolescentes, se usarem o preservativo, seria mais recomendado, mas não pode deixar de usar, né, pessoal? Bom, outro método é a pílula do dia seguinte, que é numa questão de desespero, né? Quando a pessoa realmente teve um ato não protegido, né? Ela vai aumentar o hormônio, progesterona e estrógeno, né? E com isso vai ocorrer uma descamação, como se fosse uma menstruação. Agora, a pergunta é um método abortivo? Não é? Porque se houve uma fecundação, será que está tirando ali já um ser que começou a se formar? Então, aí depende do ponto de vista, não vou emitir um juízo de valor, mas se fecundou e tirou, né, cada um pensa o que acha mais, vamos dizer, produtivo, o que acha mais certo aí, né? Outro método é o diafragma. Vou tirar de novo minha imagem para vocês observarem aqui. É um dispositivo de borracha colocado no útero para impedir que entre espermatozoide. E hoje em dia é menos usado, mas ele é algo que pode ser reaproveitado, depois lava e pode usar de novo. É a mulher que vai estar usando, né? Vai ser colocado no final da vagina, tem um jeito certo para se colocar, só que tem o desconforto de ter que estar colocando antes do ato sexual, tá certo? Mas ele não causa nenhum problema maior, tá? Mas parece que é mais simples usar a camisinha do que o diafragma. O DIU, o DIU é o dispositivo intrauterino, é um dispositivo que é colocado no útero, pode causar algumas inflamações, ele não deixa que ocorra implantação do embrião no útero. Outra pergunta que alguns fazem é se é abortivo, se não é, e aí esse juízo de valor cada um tem que construir, porque se já formou um embrião, ele está lá no útero, ele não deixa o embrião ficar ali onde ele deveria, mesmo que seja nos primeiros dias, né, pessoal? Então, eu particularmente acho interessante usar outros métodos mais eficazes e menos invasivos, tá? E aqui a camisinha feminina, né? Vou tirar a imagem novamente, né? Que é uma bolsa de plástico colocada no interior da vagina e impede que os espermatozoides atinjam o útero, tá? É legal, como a masculina, mas a masculina parece que é mais prática que a feminina. Mas a feminina tem a mesma função também, só que é menos utilizado que a masculina, tá certo? Métodos contraceptivos, vasectomia, como eu falei já um pouco antes, né? Seria você você corta os canais deferentes, né? E com isso o espermatozoide não chega até a uretra. Os homens não precisam ficar preocupados porque não causa impotência, não tem nada a ver com impotência, tá? Só que não protege DST, né? Isso daí são para casais que já vivem juntos, mas não protegem DST, tá? E a ligadura tubária, que é feita na mulher, onde se corta as tubas aqui, muitas vezes se tira e não consegue chegar o espermatozoide para a fecundação, mas também não protege contra DST. Enfim, pessoal, nós fizemos um panorama geral do sistema reprodutor masculino, né? Do sistema reprodutor masculino, da reprodução humana, de tudo que precisa do sistema nervoso, do sistema endócrino para funcionar legal o sistema reprodutor, como para funcionar legal o corpo, e recomendo, né, que os métodos contraceptivos sejam usados, que se evitem, né, quando não se quer uma gravidez ou uma DST, que sejam usados, e o mais recomendável de todos que nós temos é a camisinha, porque nos postos de saúde são distribuídas, é bem eficaz e protege a vida sua e do outro. Então, espero que tenham entendido, que a aula seja bem proveitosa e que vocês façam uso dessas informações. Tchau, tchau e até mais.